Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo o Daniel Lobosco e o Gilberto Santos, da DS2 Empreendimentos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigada. Enfrentaram bastante trânsito para chegar aqui no nosso estúdio, estão com um sorriso no rosto, assim que eu gosto, porque a gente vai falar sobre o que vocês sabem fazer de verdade. Agora, me conta, qual é o foco da empresa de vocês? Qual a atuação de vocês exatamente? A DS2 Empreendimentos ela é uma incorporadora e construtora, e o nosso foco principal é realizar empreendimentos para segunda e terceira moradia. Estamos em Ubatuba, né, litoral norte de São Paulo, um destino turístico, e então assim, o nosso empenho é realmente transformar o sonho das pessoas de ter o seu lugar na praia, ter o seu cantinho em realidade. Sim. E como é empreender no litoral paulista, Daniel? Você tem os desafios de uma cidade menor, né, que tem uma posição geográfica privilegiada, mas ao mesmo tempo desafiadora, porque você tem toda a parte de deslocamento, né, então tem que ter uma escassez às vezes de mão de obra qualificada, né, o preço das coisas também tende a custar mais, porque é mais difícil a chegada, né. A gente tem uma região de índice pluviométrico acima da média. Muita chuva, a gente gosta de brincar aqui em São Paulo que é Uba-chuva, né? Sim, é Uba-chuva. Então tem alguns desafios, mas tem a beleza do litoral, né? Tem a beleza de você trabalhar e ter essa qualidade de vida, né? E você se deslocar de casa para o trabalho e passar numa das horas mais bonitas do Brasil e respirar aquele ar. E no meio do dia você pode parar no quiosque, tomar uma água de coco entre uma reunião e outra, né? Que de fato acontece. Então assim... tem toda essa harmonia, essa beleza do dia a dia, né? Isso traz leveza, né? Isso traz muita alegria para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, né? E isso também motiva muitas pessoas também hoje em estarem fazendo essa mudança, né? Então, o Ubatuba hoje está recebendo grandes profissionais, né? Muito qualificados que estão buscando essa qualidade de vida e estão mudando para lá. Então, está transformando muito o litoral. Então, essa parte que era mais desafiadora da mão de obra está sendo muito bem contornada pelo desejo de estarem lá, né? Hoje você encontra profissionais do mais alto calibre lá e você fala, uau, como que apareceu essa pessoa? Como? Pelo desejo de estar lá, né? Vocês concretizam sonhos, vocês constroem de fato, né? Uhum. Então, existe o desafio, né, do terreno, das chuvas, da mão de obra, mas vocês também se sentem muito realizados, imagino, então, em realizar esse sonho das pessoas. Como é que surgiu o empreendedorismo na vida de vocês? Quando vocês entenderam que vocês queriam trabalhar com construção civil e empreender, né? Que empreender é investir a sua energia, seu tempo, seu dinheiro, que às vezes é escasso no começo. Como é que foi para vocês? No meu caso, na verdade, eu gosto de brincar que, na verdade, o empreendedorismo que me escolheu, né? Eu, com 6 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com o trabalho. Lógico que na ocasião eu nem sabia que estava trabalhando de fato, mas achava que sim. Estava vendo meu pai era pintor de casas residenciais, e logo na sequência, com uns 12 anos, assim, eu comecei a vender adesivos na escola. Eu sempre fui surfista, sempre adorei revista Fluir, e aí tinha as logomarcas, né? Isso em Ubatuba? Isso em Ubatuba. Uhum. E aí tinha as logomarcas na revista, a gente cortava, eu e um amigo meu, Fábio, pedia para minha mãe comprar papel contact e a gente fazia um adesivinho e vendia no intervalo da escola para poder comprar chocolate, geladinho, enfim. Brincando. E aí quando eu vi, eu já estava depois já vendendo jornal na praia, depois eu já estava alugando prancha de surf na praia. Então, assim, é algo que mesmo que eu queira, eu acho que eu não consigo ficar distante do empreendedorismo. Então, na verdade, hoje é uma consequência de toda essa minha trajetória, assim, acreditando no empreendedorismo. Eu até me orgulho de olhar minha carteira de trabalho e, sei lá, 35 anos não tem nada lá registrado, e é sempre nessa toada, né? Desde novinho, buscando algo a mais, buscando criar, comercializar, vender. Você já nasceu com essa alma, então, de empreendedor, de vendedor. Sim, que é muito importante, porque não é só empreender, é vender também, né? Vender, não adianta você ter um produto e não conseguir vender, o marketing é super importante. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Uhum. E pra você, Daniel? Para mim, eu vou pegar o gancho do Gilberto, foi algo similar, né? Para mim, empreender foi sempre acreditar nos sonhos e não ficar fechado a algumas crenças, algo que
seus pais, a sociedade introjeta em você, né? Uhum. Então, eu sempre fui muito fiel aos meus sonhos, nunca aceitei não como resposta, então eu sempre acreditei, sempre fui atrás, né? Então, minha primeira experiência foi ajudar minha mãe na loja de roupas dela, que ela tinha no shopping São Bernardo, mas aí vem a intencionalidade, né? Por que que eu fui ajudar minha mãe, né? Porque eu queria estar perto do que eu gostava, e na época, com 11, 12 anos de idade, o que eu gostava era jogar fliperama. Uhum. E minha mãe tinha uma loja do lado do fliperama e do lado do cinema. Então Em São Bernardo, no shopping. Em São Bernardo. Daí, então eu ajudava ela. Daí, Qual shopping em São Bernardo? Ela chamava Best, Shopping Best, né? Tá. Até já fechou. Uhum. E aí minha mãe fazia parte do conselho, e aí fechava o shopping 10 horas da noite, só que o cinema e o fliperama ficavam abertos até 11h30. Então depois que eu acabava o meu trabalho, uma vez por semana, eu ia lá pro fliperama e ficava lá. Então isso desde cedo mostrou o quê, meu? Se tiver intencionalidade, se tiver esforço, você vai ter mérito. Você queria ter o seu dinheirinho pra brincar no fliperama. Eu queria ter meu dinheirinho e queria estar perto. Com 11 anos eu não podia me deslocar, né? Então eu falava, mãe, eu te ajudo em terça-feira, que você tem reunião de condomínio no shopping, então eu te ajudo na terça-feira. E ela tinha que sair um pouco mais cedo e eu fazia algum atendimento, qualquer coisa eu acenava pra lojista da loja da frente, que era amiga dela, ela me ajudava. E você tava ali no comércio, por osmose, aprendendo também. Tava lá, e assim, a intencionalidade, né? O que você quer para você, né? Você vai atrás, né? Acha os seus caminhos, né? Então, todas as minhas decisões na vida de trabalho foram sempre pela experiência e por aquilo que aquilo vai buscar, mas nunca pelo dinheiro. Uhum. Foi sempre pela experiência e por aquilo que aquilo vai agregar para mim. Olha que interessante você tocar nesse ponto, né? Existe uma paixão, um amor pelo que se faz, né? Um propósito. Eu acho que o propósito nasce daí. Muita gente na internet busca o seu propósito. Ah, qual é o meu propósito? Não sei qual é o meu propósito. E agora, por que caminho eu vou? Eu acho que é isso. Eu acho que o segredo é justamente esse, é procurar no seu coração o que te faz feliz, né? Sim. Assim. E na verdade, assim, contando assim de maneira resumida, parece que só foi uma rampagem, mas não foi. Na verdade, teve muitos erros, teve algumas consequências que faz parte do empreendedorismo, mas é isso que realmente cria o calo. Então, assim, a lição maior que eu tenho do empreendedorismo hoje em dia está até em voga, né? Resiliência. Uhum. Mas, na verdade, isso é o DNA principal de qualquer empreendedor. Entender que nem toda bola chutada no gol vai ser gol. Uhum. Algumas batem na trave, algumas vão para fora. Mas, no final das contas, vale a pena e dá para buscar o resultado. E sobre a parceria de vocês dois? Como é que foi esse encontro? Porque vocês têm vários pontos em comum, né? Uhum. Desde a infância, essa alma empreendedora, essa resiliência, né? Como você disse, o interesse em fazer parte, em vender, em comercializar. Mas como é que vocês se conheceram para o nosso público entender? Eu estava morando na Austrália na época, tive um convite para trabalhar com incorporação aqui em São Paulo, né? Que é um grande player e grande amigo meu também, de infância. E aí ele me convidou para estruturar a empresa dele em Ubatuba. Quando eu estava em Ubatuba, né, estruturando a empresa, a incorporadora, o Gilberto já era um grande player do mercado. Tinha uma imobiliária muito bem renomada, estruturada e tal, né? E era um dos melhores vendedores, de fato, lá na cidade. E eu conheci ele através esse trabalho que eu estava tendo. Então eu tive a oportunidade de conhecer o Gilberto, né, como vendedor, como corretor, né? E eu estava do outro lado da mesa como incorporador. Uhum. Depois, por outros caminhos que a gente foi trilhando, eu não estava mais na incorporação. E como eu também já era corretor, já desde a Austrália, sempre fui apaixonado pelo mercado imobiliário, o Gilberto estava começando a incorporar. Uhum. Então a gente trocou de lado na mesa. E eu comecei a vender para ele. Legal. Então nessa a gente conseguiu lidar com várias situações. A gente teve que lidar com questões desde transações e negociações até questões financeiras. Então a gente aprendeu e soube como cada um lidar com diferentes situações, inclusive com a situação financeira, né? E para eu entender, que ano foi isso? Para entender a timeline da parceria? Começou em 2013. Eu voltei para o Brasil, da Austrália, em 2013. Então, daí já começou essa troca. Foi plantada ali há 13 anos. Daí ele desfez uma sociedade, eu desfiz a minha, fui para a corretagem, ele desfez a corretagem, foi para a incorporação. Depois ele desfez a sociedade que ele tinha por visão empresarial distinta, né? Eu também. E aí ele tentando incorporar e eu também. E aí um dia ele me chamou para conversar. Daniel, como é que você pode me ajudar aqui? Eu falei, olha, Gibá, para eu te ajudar no que você quer, só sendo sócio mesmo, porque o que vai demandar de horas e de conhecimento é só sendo sócio, né? Sócio que
quase um casamento. Pô, Posso dizer isso? E aí, pode. Eu acho que é até um pouco mais difícil casamento. Aham. Porque casamento, você vai lá, faz um carinho, resolve. Agora eu não vou fazer o carinho dele, né? Então, então eu acho que vai difícil. Mas assim, só dando uma sequência no gancho do Daniel, o que Claro. acontece? Quando teve essa conversa inicial, uma coisa que eu achei muito legal, assim, e essas coisas que marcam normalmente são as coisas que realmente fazem diferença, né? E ele falou assim, vamos fazer o seguinte, já tem um projeto um pouco já estruturado, 50%, mas a decisão final é sua. Assim, eu achei muito nobre da parte dele, porque de fato não precisava ter falado isso, né? Uhum. Só que esse 50% mais um, que seria para mim, nunca foi usado. Uhum. E nunca vai ser usado porque de fato a gente tem Uma sinergia. uma sinergia e um respeito muito grande, que eu acho que, assim, acho que o principal mesmo é o respeito, né? Porque nós não somos iguais, nós às vezes pensamos diferente, mas quando você coloca o respeito em primeiro lugar, as coisas fluem, né? Então, assim, é interessante porque às vezes a gente vê, poxa, nunca mais quero ser sócio de ninguém, etc. É lógico, às vezes a sociedade não tem, assim, o mesmo... não tem a mesma sinergia, não tem o mesmo conceito, não tem um respeito, e realmente não vai dar certo. Mas quando você consegue encontrar, assim, você cresce exponencialmente, sabe? Porque uma hora que você tá ali um pouquinho mais para baixo, aí o outro chega com energia e vice-versa. Então, graças a Deus, assim, eu sempre agradeço, sabe? Porque nada é por acaso, né? E o diálogo é muito importante. Sim, isso a gente tem, né, Giba? Sim. A gente traz qualquer questão pra mesa, assim, sem... Sabe, Pudores. assim, sabe, traz na transparência total, não tem aquela ansiedade daquela conversa difícil, nada, né? Primeira coisa que acontece, a gente já nem, não tem assim, não tem aquela, sabe, ó, precisamos conversar. Uhum. Não, já chega no assunto, Já chega no assunto. Prático. Ó, por sinal, tem isso aqui pra gente dar uma alinhada aqui pra gente poder seguir. Uhum. E a gente tem uma escutativa muito boa, né? Então, Tá. assim, a gente nunca teve uma discussão a ponto de interromper o outro, sabe? A Uhum. gente sabe, deixa falar, fica aquele silêncio, perlabora. Tá, então vamos. Até porque também, assim, se a gente for analisar na vírgula, nós temos uma responsabilidade muito grande. São os investidores que estão conosco, nossa família, nossos edificadores, porque lá nós não chamamos colaboradores, são edificadores, né? Porque a nossa legal. missão é edificar sonhos e pessoas. Então, todo mundo ali faz parte desse ecossistema. Então, assim, seria muito egoísmo a gente trazer uma situação, um conflito pessoal ali, ou profissional, Uhum. com toda essa cadeia por trás, né? Que está conosco, que está apostando na gente, que está acreditando no nosso trabalho. Então, acho que, assim, é jogo de gente grande, não é amador. Hoje em dia, a gente faz parte de 2, 3 mentorias, são os maiores cases, assim, do Brasil, e isso não é à toa, a gente investe bastante, mas é porque a gente sabe de toda essa responsabilidade que nós estamos conduzindo. Sem dúvida. Eu gostaria de saber sobre o primeiro empreendimento que vocês fizeram juntos. Quando foi? Como foi? Quantos apartamentos deram? Enfim. Foi o Raleiva Residência, lá na Praia das Toninhas, né? E como é que começou? O Gilberto morava lá numa das casas. Lugar maravilhoso, né? Vocês são privilegiados. Gilberto, inclusive, mais privilegiado ainda porque nasceu lá, né? É verdade. Então, ele tinha seriam 3 casas para fazer o prédio. Uhum. Ele já morava em uma. Uhum. A casa era dele, né? Uhum. E aí, a partir dali, naquela ideia, conversamos e falamos, vamos tocar esse projeto. E aí tinha ali a casa ao lado, que é de um amigo nosso, inclusive o vizinho do Gilberto. E depois tinha outra casa. E o Raleiva surgiu daí dessa ideia e foi muito feliz, porque conseguimos colocar, né, combinar as nossas habilidades, as nossas expertises. E, inclusive, revolucionamos o mercado na época, né? O mercado estava trabalhando numa certa faixa e a gente, né, teve visão e falou, vamos para esse caminho, e deu super certo. E conseguimos entregar com excelência. Hoje é referência na Praia das Toninhas. Uhum. Quando se fala de capricho, quando se fala de bom acabamento, de encantamento, né? Uhum. Hoje o Raleiva é referência. Então, são 27 apartamentos, são 2 suítes, lavabo, 80 metros quadrados. Então, tá lá hoje lindo e belo. O pessoal tá muito feliz. Uhum. Tanto que a gente não tem nem vendedor lá dentro do prédio, ninguém quer vender a unidade, tem uma unidade à venda só. Olha só, meu sonho é ter um apartamento lá em Ubatuba, vocês vão me ajudar, hein? Eu já tenho com quem falar aqui. Verdade. Então dá pra ver que a entrega
Foi bem acima da expectativa, né? Excelente. A gente sabe, né, Gilberto, que o mercado, ele precisa muito da construção civil. E aí quero perguntar para vocês dois, como é que é empreender na construção civil, no mercado imobiliário? O que é preciso? É emocional? É a parte mais cartesiana? Na opinião de vocês, é uma mistura disso? Eu acredito que seja complementar. Realmente, são vários atributos que precisa ter, né? Precisa ter desde visão de mercado, expertise dentro do mercado, vivência, porque você construir um empreendimento de 15, 20, 30 milhões, 1% de erro é muito dinheiro, né? E o empreendimento, ele começa e ele não pode parar. Se você para no meio do caminho, você perde muita coisa, né? Sem contar a parte toda do sonho mesmo daquela pessoa, igual você mesmo falou que você quer ter um imóvel lá, né? Deve estar dentro da sua lista de sonhos. Uhum. Então, mesmo não chegando nessa seara, né? Nesse ponto, é muita responsabilidade. E aí você tem 3, 4 anos de projeções, e aí nesses 3, 4 anos pode mudar a política, economia, commodities, enfim. Porém, na DF2, nós entendemos que essa parte de construção ela é praticamente um commodities. Não é o que a gente tem que se preocupar. Uhum. Isso, para nós, é algo que tem que estar muito bem resolvido e é a parte, entre aspas, mais fácil. Tem que ser a parte mais fácil. Porque a construção ela é muito antiga, né? Inclusive, no Brasil, ela ainda é um pouco... ela está ainda em passos, em pequenos passos, né? Hoje em dia, você constrói e faz tudo praticamente dentro da obra, de maneira muito artesanal, e o ideal seria estar fazendo a construção nas indústrias e você só está montando na obra. Isso é o melhor dos mundos. Uhum. Mas isso leva tempo, isso tem que qualificar profissionais, mas a gente não vê outra saída. Então, quando você está num dia de chuva na obra, você não trabalha. Se você está construindo na indústria, a indústria é 24 horas. Não para. Então, você ganha tempo, você ganha, diminui custo, diminui riscos. Mas, assim, para quem gosta, é uma delícia, né? Eu amo fazer o que eu faço. Eu fico imaginando o Brasil ter um déficit enorme de moradia e você poder fazer parte de uma construção do empreendimento, sabe? É algo assim... É uma contribuição fantástica. Sensacional, assim. né? Então, assim, eu acredito que a gente vai evoluir nesse sentido, né? Nesse formato de construção. Hoje em dia, uma das mentorias que a gente participa, você vê que tem pessoas, tem players ali trazendo muitas ideias, muitos formatos de construir. E aí a gente tem uma frase muito interessante que a gente pode usar, que a gente não faz estraga bairro. A gente faz empreendimentos que vai agregar para o bairro, para a sociedade e vai te contribuir de várias maneiras. Né? O foco de vocês é residencial? Sim, nosso foco é residencial, mas como a gente está num dos maiores destinos turísticos do país, né? Ubatuba, segundo as maiores plataformas de hospedagem do planeta, Airbnb.com, ela ranqueia entre os top 3 do Brasil, quando se fala de destino praia, e top 10 do mundo. Então, embora residencial, a gente tem que abordar com responsabilidade uma questão que é também a locação atípica, né? Short stay, né? Uhum. Então, nossos empreendimentos são, sim, empreendimentos de alto padrão, boutique, residenciais, né, para a segunda moradia, mas com forte vocação para a locação atípica short stay, né? Uhum. Então, hoje a gente desenha um produto que atenda, que harmoniza todos esses pilares, né? Do morador, do lazer temporada e aquele investidor profissional também, né? Excelente para investir. E hoje o mercado está se posicionando dessa forma, né? Uhum. Hoje o mercado, e principalmente o luxo, né? E hoje eu queria contextualizar que o luxo hoje não é ostentação e também não é metragem, né? Hoje o luxo é tempo, hoje o luxo é comodidade, hoje o luxo é raridade, escassez, conveniência, né? Serviço e produto num lugar só. Então, essa hoje é o que são os pilares hoje de como desenvolver nossos produtos. Então, essa é o pacote, né? A roupagem toda dos nossos empreendimentos. E o que ele traz para as pessoas? Realiza os sonhos, para aquela pessoa que quer ter uma experiência muito acima da média, por estar dentro do empreendimento. Então, é curadoria da fachada até o apartamento, passando por toda a parte do empreendimento. Olha que legal. E além do que, a rentabilidade, né?
E a gente traz muita rentabilidade, né? Hoje, nossos empreendimentos têm uma taxa de ocupação acima de 80%, né, na locação temporada. Não fica vazio. Não fica vazio. Não tem como. Assim, é tempo para limpeza, manutenção e olhe lá. Então, a gente entrega o pacote completo. Então, assim, a experiência no último grau, a rentabilidade lá em cima. Então, aquele que quer morar, investir. Então, é o que eu falo, né? Você quer morar, ou você quer um lugar para você passear com a sua família e ter, né, e fazer um local onde você vai adquirir memórias, né? Por que também não fazer um excelente negócio? Claro, né? quando você não estiver lá, você aluga para quem gostaria de usufruir de um lugar tão paradisíaco que é Ubatuba, que são mais de 100 praias, não é verdade? Sim. Ubatuba, ela é o município com mais praias no Brasil. Sim. Eu gosto de comparar Ubatuba ao Brasil, porque o Brasil é um país continental e Ubatuba é uma cidade estadual. Porque, por exemplo, o Paraná, se eu não me engano, são 115 quilômetros de costa. E nós temos mais de 100 quilômetros. Então, realmente, a gente tem um município estadual. Potente. E uma coisa muito interessante, você consegue construir pontes, faculdades, shoppings, mas você não constrói praia. Então, a gente tem um ativo muito importante lá dentro, né? Que são as praias. E aí, só trazendo um gancho também em relação ao que o Daniel falou, quando você tem um short stay, que você monta um apartamento com a cara do proprietário, que são os nossos investidores, e você tem um inquilino, ele se sente em casa. Porque nada contra hotéis, etc. Isso tem que existir mesmo, de fato, mas são propostas diferentes. Totalmente diferentes. Então, a nossa linha em relação ao short stay é justamente você se sentir em casa. E isso está acontecendo com esse nosso case que assim, nós já, por exemplo, sexta-feira mesmo vai sair um inquilino do nosso apartamento e já entra outra na sexta. A gente tem toda uma logística de limpeza, etc. A gente procura entender, muitas vezes a gente, na hora que está fazendo o fechamento com o cliente, a gente pega o Instagram e a gente faz uma consulta. Então, poxa, de repente o nosso cliente que está chegando torce para o melhor time do Brasil, que é o Palmeiras. Aí a gente coloca alguns detalhes. Personaliza. Exatamente. Que legal. Então, isso assim, esse diferenciais que nós trazemos para realmente ter esse resultado. Esse resultado, ele é intencional, ele é estudado, né? É muito carinho também, muito cuidado com quem vai se hospedar. Isso é muito legal. Agora, falando em dificuldades como empresários, como empreendedores, qual foi o momento mais difícil até aqui? Talvez a pandemia? Não sei. Eu acho que o momento mais difícil é quando você tem que sair de um conhecimento que te trouxe até aqui e você tem que adquirir um novo conhecimento para te levar até lá. Né? Mudar de patamar. E às vezes essa mudança, você tem que fazer ela enquanto as coisas estão em movimento. É trocar o pneu com o carro andando. Então, quando você tem um desafio muito grande já no que você está empreendendo, porque as coisas tomaram outra proporção, e ao mesmo tempo você tem que dedicar, né, toda a parte do seu desenvolvimento profissional e pessoal para atingir aquela meta, então você tem um esforço constante nos dois pilares, né? E ainda equilibrar isso com família e com qualidade de vida e com saúde. Então eu acho que esse hoje é o maior desafio nosso, né? Porque a gente não pode ficar também contando com o cenário econômico, política e etc, porque isso a gente não controla, né? E o que a gente controla é a nossa execução. Então, embora as dificuldades estejam aí no país, né? As nossas instabilidades que nosso governo nos traz e a política. Não dá para culpar o governo? Não dá para ficar usando isso como desculpa, né? Terceirizando, né? Então, o que a gente pode fazer? Controlar a nossa execução. Então, o desafio está aí e vai ser constante, né? A gente sabe que a única constância da vida é a mudança. A transformação, a evolução. Então, a gente está ali constante. Acho que o desafio, é esse mesmo, que eu acho que é o desafio de todo empreendedor, né? É equacionar a empresa, a família, o tempo, a saúde, né? E o conhecimento. Sem dúvida. E para você, Gilberto? Olha, também, para mim, assim, o desafio maior foi subir o primeiro degrau. Porque quando a gente, por exemplo, eu tive uma carreira de corretor, né? Sou corretor, uma vez corretor, sempre corretor de imóveis, né? Mas quando a venda na veia. A venda na veia, né? É uma delícia, né? Você vender, né? Eu vendia jornal na praia e meu primeiro imóvel eu vendi para o meu cliente que eu vendia jornal na praia. Olha. E aí, foi depois de muito tempo, ele não me reconheceu. Qual o nome dele? O nome dele é Luiz Fernando, de São José dos Campos. E aí eu lembrei dele, eu falei, nossa, mas você era meu cliente quando eu tinha 15 anos e tal, e depois eu já tinha 30, né? E aí ele, poxa, que tal?
como que é o destino na vida. Mas, voltando, então, assim, a questão do primeiro passo, para mim, foi o mais desafiador, porque você tem que provar para você e para todo mundo que você é capaz. Então, o Haleiwa Residência, que foi o primeiro empreendimento que nós entregamos, foi um marco, assim, sabe? Foi a materialização de tudo, do sonho. sabe? Validação, né? Validação, Sim. porque e quando a gente está empreendendo, assim, a gente tem muito essa cobrança pessoal, né? Poxa, eu vou entregar, eu vou Tem que fazer, dar sabe? certo. Tem que dar, eu consigo, eu sou capaz. Por exemplo, esse primeiro empreendimento, como o Daniel falou, era a minha casa, dos terrenos, e a minha esposa não queria fazer. Mas tá certo, ela como mãe, como, né? Era o lar dela. O lar, ela não enxergava o que eu estava enxergando. Então, assim, realmente a gente joga o chapéu pro outro lado, né? Que coragem. Né? Mas, então, assim, para mim foi esse primeiro passo, assim, que eu acho que foi divisor de água. Sem dúvida. E o que a sua experiência como corretor de imóveis te ensinou que uma faculdade, por exemplo, não ensinaria? Olha, bastante coisa, viu? Corretor de imóveis, você não tem carteira assinada, você começa o dia 1 já com as contas, né? E me ensinou muita resiliência, me ensinou muito, ouvir muito não, entender que era um impulso para o próximo sim. O combustível. Me ensinou agora na parte de incorporação a entender detalhes que o cliente fala para o corretor e não fala para o construtor. Então, por muito tempo eu estive ali fazendo a frente junto ao cliente. E quando eu chegava para assinar o contrato com o construtor e o cliente não falava os pontos que ele não gostou, porque também não seria interessante naquele momento. Uhum. Mas eu ouvi aqueles pontos. Então, hoje, eu e o Daniel, nós trazemos muito essa experiência do front com os clientes para a gente colocar no nosso produto e entender no detalhe, sabe? Chegar naquele ponto, por exemplo, hoje nós, no nosso empreendimento, nós entregamos ele com divisão, com medidor de água, de luz e de gás. De luz é comum, né? Uhum. Mas água e gás não. E muitos clientes nossos moram fora de Ubatuba e tem alguns que moram no empreendimento. Uhum. E se você não tem essa divisão, quem mora fora está pagando para quem está usando. Claro, e assim você tem os dados mais precisos. Exatamente. Então, assim, é algo simples, assim, não é algo tão importante, relevante, não sei. Vai depender do cliente, né? Mensalmente, então, sim, né? Então nós chegamos até esse detalhe, sabe? Quanto a mais que você vai investir para dar essa comodidade para os nossos clientes. Então a gente chega nesse detalhe que eu acredito que foi a corretagem que trouxe, assim, sabe? Um grande diferencial, né, dos empreendimentos de vocês. Sim, a gente estando os dois, né, na frente da linha de venda, né, a gente escuta muito mais dor e muito mais desejo do que às vezes uma pessoa que desenvolve um produto específico, né? Uhum. A gente, quando trata com um cliente que quer comprar um imóvel, a gente traz para ele, né, escuta primeiro, entende, traz algumas opções e naquelas opções existem elogios, existem críticas, né? Então a gente se municia disso para desenvolver nossos projetos. Você já constrói pensando na dor da pessoa, no desejo, muito interessante. Dor, desejo, projeção futura, sustentação de valor a longo prazo. Qual é o perfil dos clientes de vocês hoje que querem ter um segundo apartamento? Uma pessoa assim como uma jornalista aqui que vos fala, que gosta de praia, que gosta de natureza, ou investidor que está pensando só no dinheiro, tem as duas coisas, como é que é? Exatamente. Como eu disse naquela questão anterior, né? Existem os três perfis, né? Existe o morador, existe o jornalista que quer ter a sua qualidade de vida na praia, quer criar memórias com a família, né? Sim. E tem também o investidor profissional, né? Que está só olhando em número, que por sinal é o sonho dele também, porque o sonho dele não é ganhar dinheiro, é o que o dinheiro vai trazer para ele. Uhum. O dinheiro vai trazer para ele o quê? Liberdade, tempo com família, qualidade de vida, né? Uhum. Então, ao final, são todos sonhos. São todos sonhos. Então, o perfil são todos aqueles que buscam um sonho através de um imóvel. Mas sim, temos os três perfis. Temos um morador, e temos um lazer, e temos um investidor profissional. Proporcionalmente, para a gente entender aqui, né? Por se tratar de Ubatuba, eu diria que 90% está entre o lazer e o investidor. Uhum. Porque você tem o lazer que ele quer a rentabilidade, mas não é a prioridade, mas ele se beneficia daquilo. Uhum. E depois você tem ali também uma outra parte que é só o número de fato. Uhum. Né? E ir no imóvel é quando é conveniente. Então, eu acredito que lá em Ubatuba, hoje, nós temos aí cerca de 90% nesse perfil e 10% perfil do morador. O morador ubatubense, ele gosta de espaço, ele quer casa, né? Ele tá lá mais enraizado, né? É verdade, é diferente.
né? Agora, a nova geração que está chegando em Ubatuba já é mais adepta ao apartamento. Já tem outro olhar, outra visão, né? Sim. E na opinião de vocês, qual foi o momento mais estratégico que vocês tiveram que tomar uma decisão super estratégica na empresa de vocês? Olha, teve alguns momentos como, assim, importantes, mas para poder elencar, de repente, os mais importantes do meu ponto de vista, o primeiro foi quando nós se posicionamos como alto padrão, porque a princípio parece que vender preço é mais fácil e mais rápido. Mas quando você trabalha com valor percebido, valor agregado, não é que seja mais fácil, mas conversa mais com nosso propósito, sabe? Então, quando a gente não deixa de colocar uma qualidade dentro do empreendimento por conta de número, de valor, de custo, isso gera para a gente uma satisfação e dobra essa satisfação para o nosso cliente. Então, estrategicamente, o que eu poderia, de repente, destacar seria esse posicionamento do alto padrão. E quando vocês entenderam que era hora de escalar, de fazer algo mais mais alto padrão mesmo, né? Algo mais especial, exclusivo? Então, isso vem do nosso DNA, né? Porque quando a gente está na obra, a gente entre A e B, se A custa 5% mais, mas entrega 20% mais valor, a gente sempre optava pelo A. Então, a gente vê que também existe um perfil que também valoriza mais, né? Essa entrega. Então, isso já estava no nosso DNA. Então, assim, a gente já fazia, né? A gente já era, mas a gente ainda não comunicava. Então, não tinha tal ousadia. Aí entendendo isso tal. E também visão de mercado futuro, né? A gente sabe para onde o Ubatuba está indo, a gente sabe como que estão os preços das coisas. Você tem que compor preço de terreno, você tem que compor preço de obra, isso gera um produto com preço final, isso gera na obra e depois de entrega ele gera outro produto, outro preço final, né? Como esse produto final vai ficar posicionado no mercado hoje e principalmente a longo prazo? Porque o investimento imobiliário, se você põe um empreendimento em um local, é algo que dura 100 anos. E como isso vai perdurar ao longo do tempo? Então, tendo visão de mercado, vendo para onde o Ubatuba está indo, o preço de tudo, você tem que colocar algo naquela área que custa aquele preço que vai refletir e vai valorizar e vai trazer a liquidez, vai trazer ali o valor agregado e o valor percebido de que aquilo vale de fato aquilo, né? E que seja edificante de fato, né? Sim. Para a posteridade, uma construção robusta e que seja condizente com a marca de vocês e com o que vocês criaram ao longo desses anos. E aí vem uma responsabilidade social também, né? Que nem o Gilberto falou, você melhora ou você estraga o bairro. Exatamente. Então, assim, é mais desafiador sim, né? Estar no alto padrão, você precisa um público mais exigente, a venda ela é mais consultiva, né? A venda ela tem mais detalhe, o cliente ele é mais exigente e ele é mais sabido. Então, ele faz perguntas mais inteligentes. Então, você tem toda essa dificuldade. Mas, é aquilo, se você faz essas coisas só por dinheiro, uma hora você acaba falando, pô, até quando, né? Quando você faz com propósito, você quer cuidar da cidade, que você quer entregar para a cidade. Pensando no urbanismo, no saneamento. Tudo. Então, é todo esse conjunto que fez a gente se posicionar dessa forma. Excelente. A gente está falando de grandes cifras milionárias. E aí eu tenho uma grande curiosidade. Segurança. Quando é que vocês tiveram segurança de colocar muita grana numa obra? Não vai dar certo. Vocês sempre tiveram essa segurança? Imagino que não. Mas como é que foi essa construção, essa escada de segurança? Na verdade, sim. Pela própria experiência no mercado imobiliário como corretor, nós tivemos bastante referência. E aí, quando algumas referências, a gente fala, dá para fazer melhor. Se fosse eu, esse empreendimento seria totalmente diferente. E aí a gente pega essa referência e fala, poxa, desse jeito já deu certo, poxa, se a gente fizer melhor, a chance de dar certo vai ser maior, a gente vai mitigar muito mais erros, né? Então, assim, Ubatuba, ela tem uma economia, uma microeconomia que de fora você não consegue enxergar. Nós passamos em 2008 eu estava vendendo, já era corretor, 2012 eu já era corretor, e a gente não sentia essa crise da mesma forma que sentia algumas cidades muito maiores que Ubatuba. Por quê? Porque a maioria do pessoal que consome Ubatuba, 99% são pessoas, são veranistas, são turistas, né? E qualquer crise que estava acontecendo, a crise, o dinheiro sai de uma mão e vai para outra. Sim. Então, de repente, o seu segmento não está tão legal, entrou a crise, começou a melhorar o seu segmento e você fala, eu quero um apartamento em Ubatuba.
Então, Ubatuba sempre teve o mercado aquecido. Essa liquidez que a gente Sempre estava teve essa falando. liquidez. Então, assim, para nós foi um pouco mais fácil ter essa exatidão. Uhum. E aí uma coisa muito interessante que eu e o Daniel falamos, assim, praticamente no primeiro dia de sociedade, então vamos trabalhar com os melhores. Porque Os melhores quando se fala em mão de obra. é em tudo, arquiteto, Tá. contador, é tudo. Por quê? E aí parece até um pouquinho audacioso falar isso, né? Porque os melhores também custam mais, mas ele vai te trazer também mais retorno. Essa segurança. Então, dentro do nosso orçamento, quem são os melhores, a gente vai estar atrás deles, né? E aí até o Daniel brinca, ele fala, poxa, para conhecer menos, basta a gente, né? Então, é muito estratégico. Você não precisa ser o melhor, mas você tem que estar com as pessoas que já fizeram várias vezes aquilo, que já acertaram, já erraram, e aí você vai fazendo o quê? Vai fazendo a gestão de tudo isso, né? Andar com as pessoas certas. Exatamente. Então tá num mercado de economia atípica e tá trabalhando com pessoas que têm experiência validada, né? E mais a nossa experiência, isso traz a segurança de que a gente está no caminho certo. Quais são as praias mais procuradas de Ubatuba hoje? Vocês que sabem tudo sobre Ubatuba. Varia porque diferentes praias, diferentes propostas, né? Uhum. Então, assim, se for falar que quais as praias mais populosas e mais frequentadas, eu diria que seria ali áreas urbanas onde a gente está edificando mesmo, né? Que é Toninhas, Praia Grande, Tenório e Praia de Itaguá. Uhum. Né? Essas são as praias, assim, que geram maior movimento, que sempre estão em maior evidência, né? Uhum. Mas tem para todos os gostos e tamanhos, né? Você tem praias paradisíacas mais isoladas, você tem condomínios residenciais mais pacatos, Uhum. né? Aí você tem a turma do surf, você tem a turma do mergulho, você tem a turma Itamambuca. Tamambuca, eu moro em Tamambuca, por sinal, amo lá, Uhum. sou suspeito. Tem muito carioca em Itamambuca, né? A Sim. gente vê muito surfista do Rio lá, interessante isso. Sim, o carioca tá vindo muito mais pro Rio de Janeiro agora, porque ele tem esse acolhimento, né, que o Ubatuba tem, né? Então muitas pessoas querem ir para outras cidades, outros estados e frequentam praias, mas dificilmente esses lugares têm esse acolhimento. O Ubatuba é pequeno, é coeso, tá tudo perto, tudo faz sentido, pouco deslocamento, tudo plano. Uhum. Então o carioca mesmo sai, né, daquela zona de insegurança e vai para Ubatuba. Encontra um refúgio. Está classificada entre as cidades mais seguras do litoral paulista inteiro, do estado, né? Olha, não sabia disso. Então, isso é uma maravilha. Então, a pessoa se sente segura, Legal. a pessoa é educada. Outro dia eu estava falando com um cliente, ele falou, nossa, mas o Ubatuba é diferente, você se sente seguro, meu, as pessoas param na faixa para você atravessar, não tem lixo na rua, na praia, né? As pessoas dão bom dia, boa tarde, boa noite. Uhum. Então... E tem um centrinho muito interessante, com livraria, cafés, bares, sim. música ao vivo. E por sinal, o nosso empreendimento está uma quadra e meia desse local, é a Avenida Guarani. Sim. E um dos nossos empreendimentos, que é o Guarani 360, e nós escolhemos justamente pela localização. Excelente. É trazer essa experiência da pessoa não precisar usar o carro. Está muito bem centralizado. Muito bem centralizado, o pessoal faz tudo a pé, entretenimento, gastronomia, então assim... Tudo a pé, né? O walkability, né? O tal do walkability hoje tá lá em cima, né? Então é parar o carro na garagem e fazer tudo a pé. Esquecer o carro. É. Muito bom. Quando a gente fala em diferenciais, vocês já falaram de uma maneira bastante pulverizada, mas vamos concentrar aqui. Qual é o grande diferencial da construtora de vocês? Olha, eu acho que o diferencial principal, assim, se fosse o carro-chefe, é justamente essa inteligência de mercado. Tá. Porque construir prédio, beleza, né? Não é tão difícil. Agora, você colocar o produto certo, no lugar certo, e no time certo, esses 3 pilares, eles fazem total diferença no sucesso do empreendimento. Então, nós usamos vários termômetros para poder estar escolhendo. Por exemplo, o Guarani 360, quando você está ali no final de tarde, 6 horas da tarde, várias pessoas saem 2, 3, 4 quilômetros daquele lugar de carro, param o carro justamente na frente, onde vai ser o empreendimento, para poder curtir aquele ambiente. Que é muito bom. Que é muito bom. Então, de certa forma, a tradução disso é o quê? E o cara não precisa pegar o carro, ele está num lugar que ele precisa se deslocar para chegar e curtir. Por que ele não vai ter um apartamento aqui, né? Outro detalhe importante também, hoje, lá no mercado de Ubatuba, nós estamos comprando pousadas para poder fazer empreendimentos. Então, isso também é um amadurecimento do mercado. O mercado ele já tá em outro drive, ele já está em outra questão muito mais avançada do que alguns mercados que ainda estão começando, que você vê muitos terrenos. Eu acho que essa inteligência de mercado é um diferencial assim, que muitas vezes não dá para você mensurar,
mas depois que o produto fica pronto, aí você consegue mensurar que realmente foi assertivo. Para complementar, tangibilizar até, né, para o nosso ouvinte, o nível de experiência do nosso empreendimento é muito maior, né? Então, acho que esse é um grande nosso diferencial. Essa curadoria que eu falei da fachada para dentro. Então, na fachada ele já é impactado. Vou ficar nesse empreendimento, esse é o meu empreendimento, vou me hospedar aqui. E depois de toda a curadoria até lá dentro. Então, é o que eu falo, todo prédio tem piscina, todo prédio tem sauna, todo prédio tem academia. Mas como que é a minha academia? Como que é a minha sauna? A minha sauna é uma parede, são 4 paredes e uma janelinha, parece uma solitária. Ou não, ou a minha sauna é toda envidraçada, a minha piscina é aquecida, eu mergulho pela piscina e saio dentro da sauna, que eu já dou direto no meu banquinho com um spa, com uma hidromassagem. É diferenciado. Que eu faço uma academia e depois eu faço chuva, faço sol, eu estou num ambiente maravilhoso, eu vejo minhas crianças brincando. É uma academia adjacente, integrada, com vidro, com área kids. Então papai e mamãe malham com a criança junto. Então, assim, são coisas que muitas vezes são imperceptíveis, mas que a pessoa só percebe quando tá lá experimentando. Por que foi tão agradável? E ela não quer ir embora, imagina. Exato. Por que foi tão agradável a estadia dela? Sente em casa. Porque ela percebeu que não teve que se separar do marido enquanto ele ficou no apartamento cuidando da criança para ela ir fazer a malhação, não, porque todo mundo estava junto. Porque fez chuva, faça sol, ele estava numa piscina aquecida, ele estava numa sauna de vidro, ele pôde ver o pôr do sol na Serra do Mar, olhando o Pico do Corcovado. Então isso vai trazendo experiência. Porque ele chega e tem um manobrista esperando ele não tem que ver onde é que é a vaga, ou a vaga é apertada. Chega com o carro cheio de mantimentos, e sabe que viagem sempre um pouquinho de estresse, né? Um pouquinho de expectativa, por mais que seja por lazer, a gente sabe que dá trabalho. Então, assim, é toda essa curadoria do começo ao fim, né? Então o check-in dele tá automático, tá automatizado, né? Então a gente entrega também sustentabilidade e tudo mais, biofilia dentro do empreendimento. Então a pessoa vai ter toda essa experiência sensorial. Sem perder a alma de Ubatuba. Jamais. Da natureza. Exatamente. E é justamente essa adaptação que a gente faz. Então a gente sim usa referências, né, mundo afora, mas adapta isso lá para Ubatuba, né? Ubatuba, a pessoa quer sair do urbano, então ela quer o orgânico, concreto, ela né? quer o grande vão, ela quer a amplitude, ela quer a ventilação. Então a gente faz essa adaptação toda e trazer o senso de pertencimento e de casa, que nem o Gilberto mencionou, né? A pessoa vai lá e fala, pô, tá caseiro aqui, eu tô gostando, não tô num hotel, né? Vocês são empresários multidisciplinares, né? Super antenados, vocês estão de olho na transformação da sociedade, né? Sim. Hoje vocês se consideram empresários ou realizadores de sonhos? Bom, vou falar por mim, não alinhei muito isso com o Daniel, mas aí, né, ele complementa. É bom assim, sem combinar. Eu acredito que a primeira opção é empresário, por conta de toda a responsabilidade que nós temos hoje, mas o resultado desse cargo de empresário é realmente o sonho do cliente. Então, no meu ponto de vista, também se complementa, assim, sabe, as duas partes. Porque, de novo, né, o que eu mais, assim, me sinto, assim, orgulhoso, o que eu mais me sinto, assim, feliz, assim, é quando eu vejo o meu cliente lá curtindo com a família dele, passando o final de semana, criando memória com seus filhos, sabe, descansando. Então, assim, isso não tem preço, né? E assim, eu entendo que a evolução do corretor de imóveis é realmente incorporar e construir. É uma evolução natural. Mas quando eu estava lá como corretor, era muito distante para mim ser um incorporador, ser um construtor. E quando você estava lá vendendo jornal, você imaginava que você ia chegar até aqui? Nunca, não imaginava, só fui. E antes disso, também minha mãe vendia salgado na praia, meus pais tiveram quiosque na praia, os quiosques assim que hoje em dia está bem estruturado. Então, assim, eu sempre fui vendedor e não sabia, só caí na real quando eu virei corretor de imóveis. Mas daí eu fui fazer, assim, sabe, assim, fui olhar para trás e falei, nossa, eu já sou vendedor há muito tempo, né? Então, já nasceu com isso. Nasci. Mas voltando para a pergunta, eu acho que é isso. Eu acho que hoje eu ocupo, assim, um cargo empresarial, mas o objetivo desse empresário é realizar o sonho dos nossos clientes. Muito bom. E para você? Concordo com o Gilberto. Eu acho que uma coisa precede a outra, né? Você quer realizar um sonho, então você tem que ter ferramenta e conhecimento para isso. Então, acho que o empresariado, o empreendedorismo, ele tem que vir antes, né? Para você poder viabilizar o sonho das pessoas. Porque, caso contrário, você vai ser um torcedor, um aventureiro. E nesse jogo que a gente joga, você não pode ser nenhum dos dois. E que só pensa em números também. Exato. Exato.
que tira o sono de vocês? Antes de terminar essa entrevista, é importante a gente falar também. O que tira o sono de vocês como empresários? Essa é uma pergunta difícil, porque Saia justa aqui. Porque eu diria que muitas coisas podem tirar o seu sonho, seu sono. Mas eu acho que a vontade de vencer, faz você ali, sabe, se reconectar e falar, não interessa a dificuldade, eu vou descansar, eu vou dormir bem, porque no outro dia eu preciso estar firme e forte para encarar os desafios e entregar resultado. Então eu não tenho a opção de não dormir. Então eu acho que Excelente. Que muitas coisas nos tiram o sono, mas a gente não tem o privilégio, como pai, como de família, como empresário, de deixar isso nos abalar. De desistir. De desistir, de fraquejar. Claro, a gente sente, né? Dói às vezes, mas a gente não tem opção. Então é buscar ferramenta, ir atrás do novo para resolver e não deixar que isso seja uma opção. E construir, né, Gilberto? Sim, sim. E assim, né, um dia após o outro. Hoje o que nós podemos controlar, hoje o que nós podemos resolver e o que não for para resolver hoje, amanhã a gente se preocupa em resolver. Porque é até bíblico, né? Se preocupa com o dia de hoje. Então, com agora. Com agora. Então, assim, se a gente for ficar pensando muito lá na frente, a gente tira o foco de hoje. E assim, no final das contas, a gente está fazendo as coisas com responsabilidade, poxa, colocando realmente, se empenhando, as coisas vão acontecer, vai dar certo. Pode ser que não seja no tempo ideal, ou o tempo que nós achamos que seja ideal, mas vai acontecer. Né? Estando perto de pessoas capacitadas, indo buscar informação, estudando, assim, dificilmente vai dar errado. Tem que fazer muito, muito esforço para dar errado, essa é a verdade. Então, acho que a gente se baseando, sabe, nesses pilares, a gente só tem que falar, calma, respira, vamos continuar. Muito bom. Uma mensagem final para quem está assistindo essa entrevista, o que você diria para aquele pequeno empreendedor que está no comecinho, no primeiro degrau? O que você acha importante? Olha, falando um pouquinho até da minha trajetória, eu acho importante deixar a mensagem que se você realmente quer fazer, quer empreender, sabe, quer ter sua autonomia, começa com passos menores, testa pequeno, aprova e depois você vai aumentando, vai testando maior, porque o empreendedor, o DNA dele é otimismo. Ele tem uma ideia e aquela ideia para ele, é ideal e perfeita, só que no campo de batalha todo planejamento não é a mesma coisa. Então, assim, poxa, eu quero começar a empreender, eu quero começar a incorporar. Poxa, de repente começa com uma casa, empreende, faz uma casa, entende como funciona o mercado, depois você vai para 2, 3 casas, depois você vai para o vertical. Né? Um dos erros assim, que eu cometi, e tá tudo bem, porque eu acho que o que eu sou hoje me forjou muito a partir desses erros, foi começar minha primeira incorporação foi 53 apartamentos. Então, de repente, eu não estava naquele momento, né, de repente encarar, grande. Exatamente. Mas, assim, eu acho que faz parte, né? Se eu tive essa oportunidade, de certa forma, eu estava pelo menos preparado para começar aquilo, mas o que eu não fiz? Eu não trouxe pessoas mais experientes para estar junto comigo e, de repente, continuar ali de uma maneira mais leve. Mas hoje eu só estou aqui porque eu tive essa primeira experiência. Então, o começar é super importante. E aí, começar de maneira estratégica, de maneira inteligência, é o complemento do começar. Excelente. Para você, Daniel? Eu diria para o empreendedor ser fiel às suas convicções. Vai ter muita pessoa falando que ele é louco. A gente sabe que a diferença do louco e do gênio está no resultado. E as coisas não acontecem muitas vezes no tempo que a gente quer. Então, às vezes, se não aconteceu, talvez porque a gente não tem o conhecimento, a gente não tenha ainda passado pelo desconforto necessário, ou não tem as ferramentas ainda necessárias. Mas não desista, porque a gente nunca sabe o quão perto do resultado a gente está. Então, às vezes, é naquele último passo que você desiste, que era naquele seguinte que você ia trazer o resultado. No último suspiro. No último suspiro. Então, vá em frente, sabe? Não desista. Se valide de informações de pessoas que ou estão indo para lá, ou já estão lá, ou estão voltando de lá. Né? E não se distraia com o que está à volta. Porque nem todos vão compartilhar do seu sonho. Excelente. Nem todos vão querer o seu resultado.
Concordo plenamente, gente. Foi maravilhosa essa entrevista. Estou Obrigado. muito feliz em recebê-los, de verdade. Obrigado. Infelizmente temos que terminar por conta de tempo. A gente está sempre, né, cercado pelo tempo, né? Sim, Acho que um dos maiores deuses é o tempo. Verdade. Acredito em Ativo. Deus em primeiro lugar, Sim, mas sim. Maior patrimônio, maior patrimônio que a mais gente tem, valoroso. com certeza. Antes de ir embora, por favor, deixem a rede social de vocês ou as redes de vocês. O meu é Gilberto Spy Pereira e a nossa empresa DS2 Empreendimentos. O meu é Daniel678 no Instagram, né? Empresa DS2 Empreendimentos. E para você que está buscando, né, uma alavancagem patrimonial, que você quer criar memórias afetivas, né, que quer a sua qualidade de vida, o seu lucro, sua liberdade, vem falar com a gente. A gente vai entender o que você está buscando e vai te oferecer a melhor solução. Eu já vou procurar aqui em off, já vou conversar com vocês. E na próxima você explica o porquê do Spy, né? A gente nem tocou nesse assunto. Se for falar de apelidos, sabe de onde vem os apelidos, né? Vem da adolescência, Vai ser vem das muito brincadeiras. bom. Muito bom, gente. Obrigada pela presença de Obrigado vocês, a você, tá bom? foi um prazer. Obrigado, gente. Obrigado. Hoje eu conversei com o Daniel Lobosco e com o Gilberto Santos, eles que são os sócios da DS2 Empreendimentos. O Viver e Empreender fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.